E eu fico pensando hoje, se nós formos pensar hoje, quantos de nós ainda, não somente os espíritas, mas os vinculados a tantas correntes filosóficas e religiosas, temos esse aspecto da religião apenas como uma obrigação social, sabe? Algo que eu faço porque eu gosto de me reunir com as pessoas, eu participo ali da minha igreja, do meu centro espírita, mas a compreensão real da mensagem ainda assim tão superficial, né? Às vezes a gente encontra conteúdos na internet, e semana passada eu estava assistindo um vídeo, e a pessoa que fez o vídeo criticando um programa, né, que é inclusive produzido pelo IGESE, e ele criticando, dizendo que era dizendo que era antidoutrinário, só que, na verdade, tudo que ele falava, ele estava falando contrário ao espiritismo, né? E ele dizendo, isso não é espiritismo. E eu fiquei pensando, meu Deus, ele se sente no direito de falar como espírita, em nome do espiritismo, e ele não conhece os princípios fundamentais do espiritismo, né? Então, são coisas assim que a gente fica pensando, até quando nós vamos ficar só na superficialidade? Porque os ensinamentos, eles precisam fazer diferença na nossa vida, no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. Porque é esse o objetivo. Não adianta nada eu me vincular a nenhum tipo de religião que seja, se ela não fizer sentido para mim e se ela não fizer com que eu me esforce para me transformar, para que eu seja melhor a cada dia. Entendendo que nós ainda somos imperfeitos, mas esse esforço diário, né, no sentido de sermos melhores. Mas para muitos de nós ainda é apenas algo superficial, né? Apenas pelas aparências, pela alegria de estar junto com aquele grupo, mas, ou seja, não fala diretamente ao nosso coração. Porque, na verdade, a gente não conhece a mensagem, né? Verdade. Ô, Ivana, e é muito bom você ter levantado essa bola, depois eu queria ouvir o Elahá um pouquinho também, porque esse é um ponto tão sensível, né, meus amigos? Eu falava antes da comunicação espírita, nós já temos maturidade para escolhas. A gente já tem condição de utilização do nosso livre-arbítrio para selecionar conteúdos. E, infelizmente, a gente vê, né, dentro desse viés da produção espírita, muita coisa capenga, né? Muita coisa falhando com a pureza doutrinária. E, infelizmente, muitos de nós, audiência, né, internautas, leitores, consumidores desse conhecimento, a gente não se dá o trabalho de separação do joio do trigo. E aí, logicamente, esses que não se dão o trabalho de separação do joio do trigo vão sempre estacionar, Vana, nessa superficialidade que você está falando. Porque, meus amigos, tem muita produção midiática espírita, e aí eu estou colocando espírita entre aspas, que é um desserviço para o espiritismo. Inclusive veiculando ideias perniciosas em segundo plano. Enquanto a gente não revigorar o conselho do codificador para que a gente estude, para termos condição de seleção de material, a gente vai estar sempre sujeito a esse tipo de engodo, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, valorizar os conteúdos nobres, os canais nobres, que se propõem a veicular a mensagem espírita. Vamos dar joinha, vamos impulsionar para que o YouTube entenda que esses conteúdos são conteúdos relevantes e vamos tentar nos blindarmos em relação a materiais rasteiros que abusam da utilização do nome espírita, mas que de espírita não tem nada. Que fomentam ideias perniciosas no sentido assim, de provocar mensagens irritantes, mensagens que impressionam, mensagens que vão plasmar telas mentais negativas, exacerbações de emoção, exacerbações de sentimento, né?
para impressionar os sentidos. A boa produção midiática espírita, ela não impressiona os sentidos no sentido negativo da palavra. Você não fica com aquela impressão ecoando na sua mente mental. Não é leve e não eleva. Né? O conteúdo espírita precisa elevar e enlevar. Então, meus amigos, por favor, vamos escolher os conteúdos espíritas e não vamos reforçar muitos desserviços que estão acontecendo, tanto no campo editorial quanto no campo midiático na internet. Eu só queria destacar um ponto assim dentro dessa visão. A melhor forma de nós atuarmos diante de uma quantidade até significativa de material de qualidade ruim que possa existir é nós produzirmos material bom. Quanto mais a gente produzir material bom, mais dilui as coisas que possam não estar mais alinhadas. E assim, eu pegaria o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no finalzinho do capítulo, tem uma pergunta assim: entre os que se desviaram do Espiritismo, como saber aqueles que estão no caminho correto e quais que não estão? Aí lá vai dizer, pela quantidade de consolo que oferece, pela quantidade de consolo que leva aos aflitos. Então, você analisa se o que você está fazendo está levando consolo às pessoas. Uma quantidade enorme de pessoas hoje em depressão, em ansiedade, síndrome do pânico, ideação suicida. E, assim, a gente não pode mais retardar a nossa ação em socorro dos que padecem. Não dá mais. Se for fazer isso, a gente acaba não aproveitando o potencial que se pode ter para encher alguém de mais fé, de mais certeza do amanhã, de percepção que Deus está no controle. Aí alguém pode dizer assim, mas esses estudos aqui são só filosóficos e tal. Gente, isso aqui para dar uma convicção, para você saber que você não está sozinho, para você saber que a vida não é uma coisa aleatória, que existe uma mão invisível que coordena a história, que a conexão entre as várias doutrinas é um sinal de que tem alguém que coordena tudo. Isso é um instrumento potencializador da fé extraordinário. Então, isso a gente não pode desconsiderar.